Só como prometido aqui no meu perfil profissional, eu falei para vocês que eu iria fazer publicações de vídeos a respeito das redações. As 3 últimas redações do Enem. Não é fácil fazer uma exploração de uma estrutura de uma redação, embora sejam apenas 3, em introdução, desenvolvimento e conclusão. Não dá para falar isso num vídeo só. Quem não é fácil tentar explicar para um candidato o que significa as 3 estruturas de uma redação, principalmente porque você tem que dominar elas em suas, partes. Aqui nesse vídeo eu vou explorar principalmente as competências 1 e 2, colocadas lá no manual do candidato em relação à cartilha do participante, que é a redação. 2 competências, elas são de extrema importância, principalmente porque a competência número 1, que é a demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa, ela é uma competência que vai acompanhar a escrita do candidato ao longo do texto. Ele não vai ter que mostrar essa competência apenas na introdução, no desenvolvimento ou apenas na conclusão. Essa competência, ela acompanha o candidato pelos 3 pontos da redação, porque ela mostra o quanto esse candidato está preparado para escrever sobre qualquer assunto. Já a competência 2, ela vai fazer com que você demonstre para a banca que você compreendeu o tema, que você tem uma bagagem sociocultural a respeito do tema e não apenas da escrita. Lembra que eu coloquei no vídeo anterior que o candidato, ele não precisa necessariamente ter apenas o domínio da escrita, mas ele precisa também ter o domínio do fundo de plano desse tema. E é aí que quando eu disse que todo tema ele vem com um certo teor histórico, eu não quero dizer com isso que você vai ter que estudar apenas o tema do seu ponto de vista historiográfico. Não, você vai ter que ter o domínio de outras áreas de conhecimento para tratar aquele problema. É exatamente na introdução que você vai mostrar, desde então, essa habilidade que você tem a respeito das outras áreas de conhecimento. É o que a gente vai perceber na prova, em uma das provas dos candidatos que tirou a nota 1000 na redação a respeito do tema proposto. A gente vai perceber o seguinte, que na introdução ele começa logo assim: o ciclo do ouro ocorrido no Brasil no século XVIII acarretou aumento do número de escravos provenientes do continente africano no país. Ele já traz ali dados retirados de uma bagagem sociocultural dele, de uma bagagem estudantil que ele adquiriu ao longo da vida de estudante. Só que ele coloca entre aspas o ciclo do ouro, porque a gente sabe que foi um período de muita exploração. E aí, o que me chama atenção na redação desse candidato é que ele dá um fechamento extremamente brilhante quando ele coloca exatamente 2 elementos que são considerados, do ponto de vista dele, problemáticos, que são as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Então, se torna assim uma leitura interessante, que quando a banca bate o olho, fica com vontade de ver como ele vai dar esse fechamento. Lógico que depois a gente vai explorar essa redação desse candidato lá no próximo vídeo, que é quando a gente vai falar sobre o desenvolvimento e as suas estruturas e quais são as competências cobradas ali. Mas não foi uma nota 1000 assim à toa. Aliás, nenhuma redação que é tirada a nota 1000, ela é dada de forma à toa. Realmente ela passa por um crivo de pessoas extremamente habilitadas para a correção. E eu aqui considero realmente uma redação muito, muito boa, muito mesmo, do ponto de vista, ele apresentou aqui
elementos históricos, ele apresentou os problemas que ele iria ali usar como fio condutor dos argumentos dele. Ele começa falando de história e ele fala do atual. Então, na introdução, como mostrado lá na cartilha do candidato em relação à redação, se você for abrir lá, e todo candidato tem que dominar essa cartilha, você vai ver lá que o objetivo é que o candidato mostre que compreendeu a proposta de redação, que ele consegue aplicar conhecimento das outras áreas de conhecimento para olhar o problema. Na redação do candidato em questão, o que foi que ele fez? Ele apresentou ali, ele não apresentou uma simples ideia, ele apresentou claramente o ponto de vista dele, ele não apresentou ali um achismo também, porque, como eu falei, ele mostrou que tem uma bagagem sociocultural, estudantil, que ali ele estava colocando em jogo na escrita. Como ele vai defender esse ponto de vista, ele não deixou isso ali claro, lógico, é apenas a introdução da redação, e como eu falei na introdução, você só apresenta as ideias, os problemas que ele colocou ali que se defrontam e serve como obstáculo, são as políticas públicas ineficazes e as falhas educacionais. Então, pessoal, a sua apresentação, ela tem que ser uma apresentação atrativa para a banca, até porque são milhares de provas que a banca tem para corrigir. Então, ela não vai tentar adivinhar o que você quis dizer com aquilo ali. Você tem que se comunicar com a banca, sabendo que você tem que começar a fazer uma escrita na sua redação, sabendo que você não vai estar lá do lado da banca e ninguém da banca vai ligar para você, para sua casa, para dizer... Bom, pessoal, esse foi o meu primeiro vídeo que eu coloquei aqui. Se tiver dúvida, deixa perguntas, que aí eu posso estar respondendo para você. Surgem muitas dúvidas depois que você vai assistir novamente, você vai tentar pegar aquela sua redação que você fez e o professor corrigiu e disse que que o caminho não era aquele. Acontece muito disso. E a gente sabe que a redação ela é o pilar do candidato que deseja entrar numa universidade, principalmente a pública. Ela pesa muito.